Senhor, grande tem sido os nossos desafios, os desafios para a tua igreja, mas ela tem caminhado, ela tem perseverado, ela tem se mantido, ó Pai, fiel à tua palavra, ó Deus. E nós te pedimos, Senhor, que dentro da tua vontade, tudo isso que tem impedido que os teus filhos estejam no templo glorificando e adorando o teu nome, passe e essa oportunidade nos seja devolvida. Mas te pedimos também, ó Pai, que o Senhor não permita que nós voltemos para o templo, como da última vez que lá nós estivemos, dispersos, descompromissados, sem, ó Pai, estar com o coração alinhado e com o desejo ardente de fazer a tua obra. Que, ó Deus, tudo isso seja um meio para que a tua igreja reavalie, ó Deus, os caminhos que ela estava percorrendo, se realmente, ó Pai, estávamos fazendo, ó Pai, segundo o teu querer. Abençoa os meus queridos irmãos e amigos que estarão comigo na transmissão dessa live, estudando da tua palavra. Abençoa cada lar, cada família. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Quando as ações estão certas, mas a motivação está errada. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, a tão conhecida história, narrativa da Torre de Babel. Uma história, uma narrativa pequena no espaço da Bíblia, mas de uma profundidade de ensinamento gigantesca. Muito nós já conhecemos, já extraímos, já entendemos aqui dessa história. Uma história que traz principalmente um ensino tão oportuno em relação ao Evangelho e à religião. Mas não é sobre isso que eu quero exatamente tratar essa noite. Eu quero pegar com você e analisarmos as ações dessa sociedade, as ações desse povo nesse momento da construção da Torre de Babel e analisarmos dentro disso que eu já falei. As atitudes certas, das quais nós podemos até fazer algumas aplicações para as nossas vidas. A questão está na motivação que está errada. É possível acontecer isso? Eu ter atitudes corretas com as motivações erradas? É muito possível. Muitas pessoas, infelizmente, têm agido até de certa forma exemplar, enche até os olhos. Olha como aquilo que aquela pessoa está fazendo é algo relevante, é algo correto, é algo que podemos até julgar humanamente como bom, mas a questão está no propósito, no coração, na motivação do porquê que estão fazendo. Agora, é muito interessante nós pensarmos na situação de que muitas vezes nós estamos fazendo as coisas exatamente ao contrário, né? Nós estamos fazendo estamos perdendo a oportunidade de fazer as coisas certas, né? E estamos seguindo uma motivação que nós julgamos certa, nós estamos abrindo mão de fazer o correto. Perdemos a oportunidade enquanto o mundo o faz. Então, pegue aí Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9, que é onde está, então, aí narrado a história da Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e
bem, os tijolos servirão-lhes de pedra e bertume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemo-nos célebres nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Bom, é a narrativa, então, dessa sociedade que planeja, então, construir a Torre de Babel. Nessa história, nós encontramos vários aspectos, né? Há aqui o orgulho, há aqui a desobediência direta à ordem de Deus, de encher, multiplicar-se, encher a terra, né? Deus não tinha dito para ficar em um só lugar. Há aqui, né, mais uma vez, essa condição que a gente já vê antes de tentar querer ser como ou maior do que Deus. Isso são perigos que rondam a vida de uma pessoa, a vida de uma sociedade, e isso tem sido algo que tem se encontrado em muitos capítulos da história humana. Aqui nós podemos ver o esforço do homem para, então, conseguir algo, para se chegar, né, ao topo, se chegar a Deus, o que revela, reflete essa questão da religião, do esforço humano tentando fazer algo para si, no sentido de, então, agradar, alcançar, chamar a atenção de Deus, enquanto o Evangelho é exatamente o contrário. A graça de Deus é Deus vindo sem esforço humano, ou sem merecimento nenhum humano, Deus se revelando ao pecador e o salvando sem merecimento pela sua misericórdia. Tudo isso são coisas já conhecidas por nós, onde em outros momentos nós temos explorado, por sinal, cada ponto desse, né? Temos nos detido, pegando cada pontinho desse e trabalhando de forma mais profunda. Mas eu queria lhe falar sobre essa condição de fazer as coisas corretas com a motivação errada. E nós encontramos isso nesses 9 versículos, pelo menos em 3 circunstâncias. Nós encontramos um povo, uma sociedade que estava unida em um propósito. Havia união. E nós encontramos isso aí nos 2 primeiros versículos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Senear e habitaram ali. Bom, a primeira coisa que nós encontramos aqui nessa sociedade é essa condição da união. Havia entre eles uma unidade. Eles estavam juntos. Eles tinham coisas totalmente em comum. Eles estavam organizados. Eles estavam unânimes. Eles estavam reunidos, juntos. A união, ela é algo necessário para todo bom trabalho. Para tudo. Nós podemos pegar a união e podemos, então, lançar esse prisma em qualquer segmento, em qualquer momento da nossa vida. Se nós queremos obter sucesso naquilo que vamos empreender, união é algo indispensável. Algo indispensável. Então vamos jogar isso logo para dentro dessa instituição sagrada que é a família.
Veja o quanto uma família é forte, o quanto uma família pode, então, alcançar os mais diversos objetivos quando essa família vive essa verdade da união. Quando em uma família existe harmonia, quando em uma família existe entendimento e acordo, quando em uma família existe acolhimento e amparo, quando o discurso que é feito no lar então alinhado entre todos. É lógico, e nós sabemos disso, que família é família e nós somos indivíduos, e lógico que em muitos momentos, até mesmo dentro do lar e da casa, é possível, e na verdade é bom que exista, um pouco de divergência, até entre o casal. E essa divergência, no bom sentido da palavra, que não quer dizer discussões, brigas ou intrigas, mas às vezes uma divergência na maneira de pensar em fazer algo onde, por exemplo, o esposo e a esposa podem conversar entre as suas divergências e encontrar o melhor ponto, a melhor forma de realizar aquilo, mas não sem a comunhão e sem a união. A união é imprescindível. Aonde existe união, aonde existe um pacto de lealdade, aonde existe um amor fraterno, aonde existe um coração que ama, que cuida, que se entrega, que está disposto a servir, a sofrer um pelo outro, bom, se chega muito longe, muito longe. Bom, se nós pensarmos no trabalho de equipe, o que é que pode levar uma equipe ao fracasso? O que é que pode fazer com que o alvo que aquela equipe almeja alcançar não dê em nada? É exatamente quando essa equipe, quando esse grupo entra em discórdia. Quando esse grupo entra em desunião. Talvez você já tenha acompanhado, lido, ouvido histórias de grupos musicais, grupos que fizeram sucesso, que foram o auge em uma determinada época, e aí quando você vai buscar, né, as razões pelo qual aquele sucesso, aquele trabalho parou, você vai entender que houve então, em algum momento, a quebra daquela união, a quebra daquele entendimento. E aí é lógico, onde não há um entendimento, onde não há uma harmonia, onde não há, então, uma sintonia de pensamentos, é claro que fica impossível de caminhar por muito tempo junto. Então, aqui nós podemos aplicar mais uma vez a família e podemos aplicar diretamente ao casamento. Podemos, então, dizer que, com certeza, quanto maior for essa condição de união, mais longe nós chegaremos. Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos estar unidos. E é muito interessante, porque, lógico, a Bíblia vai tratar desse aspecto de união em toda a Bíblia e nas mais diversas situações. Mas o Salmo 133 já expressa, né, de forma tão maravilhosa que como quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E aí o salmista começa a fazer uma descrição de como aquilo é algo envolvente. E aí ele começa a descrever, né, como sendo o óleo, né, que desce pelas golas, fazendo menção ali ao sacerdote. A união é algo que fortalece, é algo que faz com que a gente possa, de fato, estar juntos. E nós podemos chegar longe juntos. E nós podemos pensar nisso, né,
em vários aspectos. Eclesiastes nos diz isso, né? De que é melhor serem dois do que um. Que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Nós somos lembrados disso. Temos exemplos assim do nosso dia a dia, né? Pensarmos que quanto mais você junta uma quantidade de madeira, por mais fininho que seja o graveto, né? Por mais que ele seja frágil sozinho, mas quando há essa união, né? E aqui eu estou lembrando daquela história daquele pai que tem 12 filhos, que está então no seu leito de morte, que pede para que cada um dos seus filhos saiam e traga para ele exatamente um graveto, alguma coisa de madeira, que não seja grosso, e eles trazem. Cada um vai chegando com o seu e ele pede que eles juntem isso, né? Consigam dar um nó ali, juntando tudo, e pede então para que o filho mais forte tente quebrar aqueles 12 gravetos que agora estão juntos. E o rapaz tosse, o rapaz distorce, o rapaz bota no joelho, o rapaz bota no pé e ele não consegue quebrar. Conseguiria quebrar facilmente um, conseguiria quebrar facilmente 2, até 4. Mas 12, aí há toda uma dificuldade. E o pai aproveita daquela ilustração para dizer para os filhos que assim eles devem viver. Assim eles devem estar juntos. Porque estando só um, estando 2 ou até 3, eles podem ser vencidos. Mas quando eles estão unidos, quando eles estão juntos, estão no mesmo propósito, aí eles estão fortes. Por quê? Porque um tem uma fragilidade, o outro tem uma qualidade que supre aquela fragilidade, e vice-versa. Um cobre a fragilidade do outro, sendo que juntos estão fortes. A família é assim, no seu trabalho é assim, na igreja é dessa forma. Se nós, então, aplicarmos o princípio da união, não há como, então, sermos vencidos, ou pelo menos não seremos vencidos facilmente. Quão bom é ter um lar em harmonia. Quão bom é que a igreja esteja em harmonia. Quão bom é que no trabalho, nos nossos relacionamentos, a gente esteja vivendo harmonia, união, entendimento. Isso tanto traz paz para o nosso coração, alegria para a nossa alma, como isso é estendido, então, para as pessoas que estão em nossa volta. Você já reparou, sem querer ser um fofoqueiro e tudo mais, um lar onde não tem união? Você já ouviu de histórias onde um lar está rachado, onde os pais não se dão com os filhos, onde os filhos não conseguem conviver um com os outros, os irmãos não conseguem conviver um com os outros? Você já ouviu falar de intriga, de briga? Veja como é tudo tão desfacelado, tudo tão sem... Você já ouviu falar de situações do seu trabalho, onde não há essa união, onde há, pelo contrário, ao invés de todo mundo chegar juntos ao mesmo lugar, ao mesmo ponto desejado, um está no caminho tentando puxar o tapete do outro, tentando prejudicar o outro, e acaba que ninguém consegue conquistando nada? A união, ela é imprescindível em todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 1, logo no versículo 1, ele tem que tratar exatamente desses problemas na igreja. A igreja estava o quê? A igreja de Corinto, no primeiro capítulo, o que é que Paulo vai tratar? Divisão. A igreja estava separada, a igreja tinha problemas de partidarismo dentro da igreja. Eu sou de fulano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Havia lá toda uma dificuldade. E a primeira coisa que Paulo trata na sua carta é exatamente
quando ele começa a tratar, né, das dificuldades que a igreja tem, é sobre essa questão da união. Você já conhece, mas eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, porque isso deve ser uma verdade que deve ser lembrada por nós. Era um problema específico dentro da igreja. Ai, como é triste, né, irmão? Quando o povo de Deus, que deve estar celebrando ao Senhor, cantando, exaltando o nome dele, mas o que é a marca distintiva de um cristão para o mundo? É a nossa unidade. É estarmos unidos. Assim o mundo verá, né, a glória de Deus em nós. Você já pensou quantos problemas se tem tido, né, em igrejas, em comunidades cristãs, por causa de divisão, de pensamentos divididos, de uma dificuldade de unidade, de harmonia? Não é bom que seja assim. Assim, a igreja não impacta o mundo. Assim, a igreja não traz a glória de Deus para o mundo. Assim, o mundo não pode, então, se encantar em ver a nossa união e também glorificar a Deus. Ó, versículo 10 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, que dica! O apóstolo Paulo trata isso dentro da igreja, mas isso aqui é algo aplicável em todas as circunstâncias da nossa vida. Mais uma vez eu recorro. Coloque isso dentro do seu lar. Coloque isso dentro da sua casa. Ponha isso dentro do seu casamento. Ponha isso em todos os seus projetos. Eis aqui o segredo. Veja, a sociedade da Torre de Babel, logicamente, não era uma sociedade que temia ao Deus Todo-Poderoso. Mas veja, eles estavam unânimes. E aqui, logicamente, em contextos diferentes, né? Totalmente diferente o contexto do que eu vou citar agora, mas o versículo 1 nos começa dizendo que havia uma só língua. Havia um só jeito de comunicar, havia uma só língua. O contexto é diferente, mas eu me atrevo aqui a fazer um paralelo do que Paulo está dizendo. Faleis a mesma coisa. Gente, a comunicação, a nossa comunicação, e a comunicação que é algo totalmente é o fundamento, né, dos nossos relacionamentos. O falei as mesmas coisas. Estais unidos de mente, de coração, e faleis a mesma coisa. Tenha o mesmo linguajar. Tenha a mesma condição de entendimento. Quando há desunião, exatamente, né? Começa com a nossa comunicação. E aí vou trazer mais uma vez para dentro do lar, para dentro da família. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, outro não aceita o jeito que o outro vai fazer, o outro só aceita se for desse jeito, e ninguém se comunica bem, não há um mesmo entendimento, não há o mesmo falar. O contexto aqui é totalmente diferente, mas veja que para que fosse disperso, para que o projeto da sociedade da Torre de Babel não prosperasse, o que Deus fez foi exatamente fazer o quê?
confundir a sua língua. É claro que quando nós não falamos a mesma coisa, quando nós não nos entendemos na comunicação, o nosso projeto não pode ir para frente. Como o projeto vai para frente? Se eu estou falando uma coisa e o outro está entendendo outra. Se ele está me dizendo uma coisa e o meu entendimento é outra. Veja como a comunicação é tão primordial e ela une. E essa união ela é tão possível de nos levar à conquista, que para Deus desfazer o plano da construção da torre, ele usa o método de confundir a linguagem. Quando o esposo e a esposa não estão falando a mesma língua, quando o filho e o pai não estão falando a mesma língua, quando o patrão e o funcionário não estão falando a mesma língua, a coisa não anda. Não há união. Não há entendimento. União é algo tão primordial. A igreja primitiva, ela impactou seus dias e o evangelho desenvolveu porque os primeiros cristãos tinham o quê? Vamos lá? Vamos lá? O que é que os primeiros cristãos tinham? Tudo em comum. Tudo em comum. Havia harmonia, havia alegria no partir do pão. Você já imaginou os primeiros cristãos em discórdia? Você já imaginou o caos? Você já imaginou como o evangelho não teria dado 3 passos? Se os primeiros cristãos não fossem unânimes, unidos, na mesma mente. Quando está todo mundo remando na mesma direção, fica difícil, né? Quando tem 3 remando para um lado e 4 para o outro, aí a coisa nem fica bom para um lado, nem fica bom para o outro. Uma parte da família quer de um jeito, rema para lá. Aí vem o outro e não é para cá. O pastor da igreja está dizendo é para cá. Aí parte dos membros estão dizendo não, é para lá. Aí a igreja fica meio ruim para a igreja. O ministério às vezes fica pesado exatamente por causa disso. Gente, é unido, vamos para cá. Aí quando você olha tem um de costa, dizendo não, é para lá. Aí sem união ninguém anda. Fica difícil. Agora veja que esse povo, eles estão diante de um grande projeto. Eles estão diante de um grande projeto. Então, vamos lá. Primeira atitude correta é o quê? A união deles. A motivação está errada. Você lendo o texto, você já encontrou a motivação errada. Qual é a motivação errada? Já até pincelei, né? Tinha aí o orgulho, tinha a desobediência, que era construir para eles, né, um local para que eles permanecessem ali e para que eles, então, alcançassem o topo, né? E fosse, então, tivesse os seus nomes de forma célebre. Se tornasse como Deus. Olha que isso começou, né? Nós sabemos com quem começou, foi lá para o Jardim do Éden e agora está aqui na sociedade da Torre de Babel. Como eles estão com a motivação totalmente errada. Mas as atitudes estão certas. E às vezes, irmãos, eu fico assim, triste. Porque nós cristãos temos as motivações certas e temos tudo para fazer as coisas certas. E aí junta
tanto a ação certa com a motivação, e a gente tem tudo para fazer as coisas que impactem, que venha a impactar a nossa vida, a vida da nossa sociedade. Mas aqui, ao contrário, nós temos a motivação certa, mas as nossas atitudes é que são erradas. Vamos lá, ver se você me acompanha no raciocínio. A sociedade de Babel tinha as atitudes certas com a motivação errada. A igreja, ou nós em nossas vidas particulares, muitas vezes temos a motivação certa, mas as ações erradas. Aí não vai. Mas nós somos o povo que podemos ter tanto as ações como a motivação. Por quê? Porque nós temos um elemento chamado a pessoa bendita do Espírito Santo sobre a nossa vida, fazendo com que nós possamos viver, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Eu não sei por que é que nós ainda erramos tanto. Por que é que nós ainda erramos tanto? Por que é que eu ainda erro tanto? Por que é que você ainda erra tanto no alvo? Por que é, meu povo? Me dê aí uma... Está errado. A segunda ação certa da sociedade de Babel. Volte lá a sua Bíblia para Gênesis 11. Primeiro nós vimos que eles tinham certa união. A união que tanto nós somos chamados a atenção para vivermos. Mas esse povo tinha. Versículo 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra de pedra e betume de argamassa. O que é isso aqui, irmãos? Qual é aqui a atitude certa deles? O desafio que eles tinham. O povo ele não se intimidou diante das dificuldades. Eles tinham perseverança. Entenda que eles chegaram num determinado lugar, estudaram o lugar, perceberam que ali era um lugar que era possível iniciar o seu projeto, mas as coisas não estavam ali. E olhe que o projeto não era pequeno. Era construir uma torre para chegar onde? No topo, no céu, nas alturas. Nós não conseguimos entender exatamente o que é que passava na cabeça deles. O que é que eles imaginavam de céu. Mas sabia que era algo desafiador. Então algum deles podia dizer assim: rapaz, vamos deixar isso para lá. Já pensou nós construir aqui uma torre aqui não vai dar certo isso, né? Nós não temos nem nada. Nós não temos nada. Nós não temos condição nenhuma para construir isso. Ah, meu filho, aonde não tem perseverança, como é que é a vitória? Como é que pode haver sucesso? Como é que pode haver conquista? Se às vezes, logo no início do desafio, só em olhar para o desafio, nós já vamos o quê? Não, isso aí não vai dar certo não. Isso aí não vai dar certo não. Eu que vou me meter com isso aí? Não, isso aí é muito difícil. E cadê as coisas? Que nós não temos nem as coisas para fazer. Nós não temos nem como fazer, como é que... Ah, tá ficando doido mesmo. Agora ficou doido mesmo. É assim que nós reagimos logo diante. Tá aqui o desafio. Não, não vai dar certo não.
Ô povo ré desanimado, ô povo ré desanimado. Meu filho, vá para... Não, não, é muito longe. Não, não, não. Não dá para ir, não. Olha, tem a oportunidade tal para... Ixi, ó, você pode começar amanhã. Não pode ser depois da manhã, não. A coisa já vai logo, a gente já vai logo pensando logo como é que a gente desiste. A perseverança, só com a perseverança, eu ouvi uma vez uma frase, por muito tempo eu deixei ela escrita, de frente para o lugar que eu trabalhava. Eu amo a palavra de Deus e tenho os versículos da palavra de Deus que é o que me fortalece. Mas eu tinha essa frase, que dizia o seguinte: sem o esforço da busca, é impossível a alegria da conquista. Sem o esforço da busca é impossível a alegria da conquista. E eu ouvi essa frase de uma pessoa que tinha muita razão para dizer isso, que era um lutador de boxe. Sem o esforço da busca é impossível a alegria da conquista. Ora, se você é um desanimado, se você vê dificuldade em tudo, se eu e você queremos pegar as coisas prontas, ou pelo menos quase acabada, aí é outros 500. Veja que esse povo tem a atitude correta. Primeiro, eles estão unidos. Segundo, eles não se intimidam com o tamanho do desafio. Nós vamos fazer aqui, vamos fazer disso aqui os tijolos, disso aqui nós vamos fazer a argamassa, e aqui não me cabe, e nem o tempo é oportuno, para falar com exatidão desse material, dessa época, desse local. Ainda tem aqui, se a gente for trabalhar aqui, como era a produção desse material, a qualidade desse material. Não. A gente desiste. E eles então estavam perseverando. Irmãos, se você não perseverar, eu tenho um colega pastor Egberto, que muitos queridos aqui que estão me acompanhando conhecem. Ele gosta de dizer, e eu aprendi isso com ele, que a coisa mais fácil é exatamente você desistir. E quando você não quer ir, qualquer lugar que o ônibus parar, é uma boa parada para você descer. Desistir é fácil demais. Parar é fácil demais. Ah, bom, para desistir tem um monte. Eu quero ver os que estão prontos para continuar. Eu quero ver os que estão prontos para dizer assim, nós vamos até o fim. Nós só vamos saber se isso era certo ou era errado se a gente terminar isso aqui. Mas ficar no meio do caminho dizendo, que não vai dar certo. Ora, o escritor bíblico de Eclesiastes nos diz o quê? Que quem olha para as nuvens nunca plantará. Quem olha para o vento nunca colherá. Bom, para deixar o pastor sozinho é muito fácil. Bom, aí para deixar a igreja é muito fácil. Eu quero ver continuar. Aí dizendo, bora meu bichinho, vai que eu vou com você. Segura aí nas rédeas da coisa que eu vou batendo atrás com o chicote. Bora! A gente precisa de gente que segure na coisa, que pegue na coisa. E que acredite na coisa e que diga, nós vamos. Nós vamos com 2, nós vamos com 3. Mas nós vamos.
Porque senão nós não vamos saber contar essa história direito, não. Agora o Senhor Jesus Cristo mostrou uma coisa em relação à perseverança. Que aqui é onde nós pegamos assim uma bufada bem grande. A oração. Nós não queremos perseverar nem na oração. Porque se Deus não responder nossa oração amanhã de manhã, nós não oramos mais. Se a nossa oração não for respondida até domingo, segunda-feira nós não oramos mais. Sabe quantas vezes nós oramos? Uma vez pela coisa. Não, nós não queremos ter uma vida de perseverança nem na oração. Ora, se na oração nós desanimamos, quando dirá nas demais coisas? Aí esse povo aqui estava o quê? Perseverante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, é um dos menores versículos da Bíblia, se você não conhece. E se você conhece, você deve estar já recitando aí na sua casa. Orai sem cessar. Não esmoreçam, orai sempre, sempre. Ore, continue orando. Se Deus ainda não disse sim, continue orando. Se Ele ainda não disse não, continue orando. Só pare quando você tiver a resposta. A resposta pode ser um não. Tranquilo, e o não de Deus é joia. O não de Deus é maravilhoso. O não de Deus é tão bom quanto o sim. Mas você só pode parar quando você tiver a resposta. Você lembra da parábola do juiz iníquo? Que tinha que julgar a causa daquela viúva? Lucas capítulo 18. O que foi que aquela viúva fez? Ela ficou lá. Importunando. Sempre lá. É a parábola do amigo inoportuno, que vai na hora inoportuna pedir algo. É a perseverança. Ô irmão, não desiste de orar não. Porque a oração, ela é a chave. Nós desistimos até de orar, quando dirá de agir. Começamos um projeto e queremos já ver coisa. Vamos sair para evangelizar. Olha, já está com uma semana que nós evangelizamos, não se converteu ninguém, não vou mais. Uma semana? Oh, meus irmãos. Vamos começar o trabalho. Não, só está vindo 3 pessoas. Não vai dar certo, não é melhor. Não desanime diante das dificuldades. Você que tem que fazer um curso, um concurso. Uma vez eu fui fazer um curso de teologia. Era 2 anos. Era uma extensão do Palavra da Vida. Aí eu pensei assim, rapaz, sabe que não vai dar para me fazer não? 2 anos? Não vou ter tempo para isso não. Quando eu ia saindo, o pastor responsável me chamou e disse assim, deixa eu lhe dizer só aqui uma coisa. E aí eu disse, diga. Ele disse, não, é só para lhe dizer que se você fizer o curso, 2 anos vão se passar. E se você não fizer, 2 anos vão passar do mesmo jeito. Querido, os desafios, eles estão para ser vencidos. Olha para o tempo e desanima. Olha para
às vezes a condição financeira desanima. Confia em Deus. Entrega isso a Deus. Continua. Desistir é fácil. Não apoiar é muito fácil. Eu já fiz assim eu vou usar a expressão, embora não seja a melhor, mas vou usar algumas loucuras, né? Eu estou dizendo no ministério mesmo, na minha vida de crente, na vida mesmo do tempo que eu vivi sem Cristo, até que as loucuras não foram tanto assim não, apesar de eu ser um perdido pecador vivendo no mundo sem Cristo, eu não era melhor do que ninguém, como ainda não sou, mas fui alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já fiz coisa para o pessoal dizer assim, isso aí não faz sentido não. De outros se esquivarem totalmente de ajudar. E de dois dizer assim, rapaz, não, se você está dizendo que vai dar uma coisa aí, para a graça de Deus, Deus tem me dado a alegria dos meus olhos contemplar aquilo que era mais fácil de existir. Nós cavamos um buraco aqui na igreja cristã evangélica em Tamboril, para fazer as salas, que esse buraco ele não foi mais para frente nem para trás. Era um buraco grande de 2 metros, ele ficou pelo meio, porque havia uma pedra tão grande que a gente não conseguiu passar de jeito nenhum. E ali era hora de dizer assim, rapaz, nós vamos desistir desse negócio aqui. Porque o coitadinho rei do pastor com esses braços em ré fininho aqui que a terra de comer, não conseguia levantar nem o ferro. Mas tinha lá uns irmãos lá mais fortes que levantavam e davam uma chibatada nessas pedras, que a bicha nem mexia. Então o que é que nós vamos fazer agora, pastor? Então nós vamos cavar só a metade, só o lado que dá para cavar. Porque eu estou entendendo que é onde já tem pedra, então não precisa mais cavar mesmo. Meu filho. A perseverança nós não queremos ter. Nós queremos olhar e desistir. Ore. Ore até você estar realmente orando. Não desanime, não desista. Aqui entra até a condição da lealdade, onde você deu seu voto, onde você disse que pode confiar e pode contar comigo, não volte mais atrás não. Não, eu estou com você. Nós estamos juntos. Na história bíblica tem muito disso. Outro dia eu fiz um estudo com os homens da igreja, com toda a igreja, aliás, falando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias. Tinha muita gente para dizer que não ia dar certo. Tinha muita gente dizendo o quê? Aí até quando as raposas pular por cima, vai derrubar tudo. E Neemias dizendo o quê? Vamos lá, gente. Vamos ficar mais perto, nós estamos muito longe uns dos outros. Vamos trabalhar aqui com uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra por causa do inimigo. Mas nós temos aqui Aí aqui tinha o quê? União e o quê? Perseverança. Sem perseverança, eu vou encerrar esse ponto lhe dizendo aqui uma coisa, meu querido. Se você não perseverar naquilo que você começar, colocando na mão de Deus, você sempre amargará derrotas e desilusões. Se você não perseverar naquilo que você começar, colocando nas mãos de Deus, você sempre amargará derrotas e decepções pelo simples fato de você não ter confiado, crido e ter continuado. Isso aqui cabe para a oração também, diretamente para a oração. Somos imediatistas demais. Somos imediatistas demais em tudo na vida. Vamos fazer uma receita de bolo, se não der certo a primeira vez, nunca mais faço bolo na minha vida. Mas como é que você vai ser um feitor de bolo? Nunca mais eu faço isso. Não deu certo.
Tente de novo, meu filho. Vou tentar ajeitar esse negócio aqui, nunca mais. Tente outra vez, faça de novo. Remonte, comece. Ensinando os filhos. Ah, o menino não aprende. Não, o menino não aprende. Continue. Insista. Se descartar na primeira, aí tem quem bata pau. A maior razão das nossas não conquistas é a nossa falta de perseverança. E está aqui uma sociedade que tinha a motivação errada, mas tinha o quê? As atitudes corretas. E a terceira e última, meus irmãos, está então no versículo 4. A primeira atitude certa, embora a motivação tivesse errada, era qual? Qual? União. A segunda atitude certa, embora a motivação tivesse errada, era qual? Qual? Perseverança. E a terceira, eles queriam chegar aonde? Versículo 4. Eles queriam chegar aonde? Disseram, vinde, edifiquemo-nos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até aos céus, e tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que é isso aqui, irmãos? Um chocolate, para quem dizer o que é isso aqui. Qual é a atitude certa aqui? Objetividade. A palavra é objetividade. Eles tinham um objetivo. Eles tinham diante deles aonde eles queriam chegar. Eles sabiam o que é que eles queriam. Havia objetividade. Muito de nós, irmãos, querido amigo, você que vai ouvir essa mensagem depois, muito de nós estamos como palha à mercê do vento. Para onde você vai? Não sei. De onde é que você vem? Não sei. O que é que você quer? Não lembro. O que foi que você fez? Não estou sabendo. Não tem objetivo nenhum. Quanto dos nossos jovens, meu Deus do céu, estão nesse mundo sem propósito, sem objetivo de nada. De onde tu vai? Não sei. De onde tu vem? Não sei. Não tem objetivo. É do jeito que o vento der. É do jeito que tacar a coisa. Aí se colocam nas mais diversas situações difíceis da vida. Falta foco, meu filho. Falta objetividade. Uma vida sem coisas definidas. Isso tem sido a razão de muitos projetos não chegarem em lugar nenhum. Muitas coisas pessoais e particulares não passar do pensamento. Erra logo lá no ponto anterior. Nem perseverança quer ter. E ainda lhe falta objetividade. E veja como essa sociedade de Babel almejava coisa, nossa, que grande. Nós vamos edificar uma cidade e vamos construir uma torre. O que é que eles tinham? União, perseverança e agora tinham objetividade. A motivação, vamos lá, errada. Mas as atitudes estavam certas. Qual é o objetivo? Qual é o plano? Qual é o projeto? O que é que você tem para a sua vida? Entenda aqui uma coisa, e eu tenho dito muito isso.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, um dia de cada vez, é verdade. Só podemos viver o hoje. Agora, você é um crente no Senhor Jesus Cristo que confia a sua vida, confiou a sua vida a Ele, e vivendo por fé nele, você pode ter perspectiva. Você pode ter expectativas. Você pode ter os seus projetos. Jovem, por favor, qual é o seu projeto para daqui a 2 anos? Meu filho, você que está com 15 anos agora, você que está com 18, você que está com 20, o que é? Eu que estou com 46, eu já sei. É continuar pagando meu plano funerário, pronto. Mas você, qual é o seu projeto? Qual é a sua razão? Jovem, por favor, acorda e desperta. E deixa de ficar de boca aberta olhando para o mundo e a vida passar. Não tem objetividade. Como é que vai alcançar alguma coisa? Como é que vai ser alguma coisa? Como é que vai ser alguém? Qual é o seu objetivo de vida? Não sei. Qual é o curso que você vai fazer? Não sei. Isso se aplica em tudo. Qual é o meu objetivo? A minha família. A minha vida cristã. Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo da igreja? O que é que a igreja está fazendo? Sem objetividade, irmão, sem alvo, não vai. Aí roda, chega no mesmo lugar. Quantas pessoas têm ficado no mesmo lugar? Tem propósito, não tem objetivo, não tem plano. Esmurece, desanima, desfalece. Faça uma coisa de cada vez. Comece outro projeto. Faça, mas vá fazendo. Não é possível que pessoas ímpias, que não temem a Deus, nem conhecem os estatutos de Deus, conseguem ter atitudes corretas. Pena que as motivações deles estão erradas, não é para a glória de Deus. Meu querido, eu e você conhecemos a Cristo. Se você ainda não conhece, faça isso agora, entregue sua vida a Ele. Nós tanto temos as motivações, podemos ter as motivações corretas para a nossa vida, como não tem como as nossas atitudes não serem as corretas. Agora imagine, atitude correta com motivação correta. Glórias a Deus. Vamos concluir. Sociedade de Babel, com as suas ações corretas, pretendiam fazer algo onde os seus nomes seriam célebres, seriam lembrados para todo sempre. Construir uma cidade e construir uma torre para que ela chegasse ao topo, ao mais alto. Tinham união, estavam unidos. Se una. A união. Se una agora na sua casa. Se una agora na sua igreja. Se una agora com a sua família. Se una agora com seus colegas de trabalho.
Se una, união. Tá certo o dito popular que diz que a união faz a força. Isso é muito mais profundo quando nós vemos isso biblicamente. Perseverança.